Pautas aprovadas? Eu quero me abster, porque como eu estou voltando hoje para o conselho, eu não participei das reuniões. Então, Perfeito, João. Extensão. Precisa escrever? É bom. A gente puxa aí. Tá bom, obrigado. Obrigado, João. Mais alguém? Bom. Atas aprovadas para publicação no Diário Oficial. E foi apresentado, foi encaminhado também a vocês o projeto de lei, o 61 de 2024, 25 aqui, um pouco confuso, né? Mas é um substitutivo, é um substitutivo de um projeto de lei do vereador Luiz Henrique Cirilo, né? Resumindo, né? Ele quer obrigar e reservar junto aos quarteirões da cidade, não especifica quais nem onde, né? Vaga de estacionamento destinadas a atender pessoas portadoras de deficiência de acordo com o dispositivo da Lei 9.916, 24 de 98, e que para isso daí doenças, esse parágrafo, né? Renais crônicas. Então, só faz diálise, né? Então, ele pede para demarcar vagas específicas, tá? Ele tem a justificativa aqui, louvável, né? O número de pessoas que aumentou o atendimento, problemas crônicos renais, envelhecimento populacional, a dificuldade de locomoção, de chegar, sempre com uma pessoa. E queria colocar em discussão se esse projeto de pauta de competência do nosso conselho. A gente tem feito com alguns projetos, né? Uma resposta, às vezes, quando algumas coisas, dependendo da temática, eles têm a Câmara de encaminhado para a gente. Alguns eu tenho respondido que não cabe ao CMDU, né? Por isso que eu fiquei um pouco em dúvida e queria colocar com vocês. O que acham disso? As vagas, não sei. É que as vagas que a gente já tem destinadas a pessoas com necessidade, atendem a todo mundo, né? Exato, É complicado, eu acho que não sei se ficar separando uma vaga, enfim. Não chega a ser uma coisa que mexe com o desenvolvimento urbano da cidade. Parece uma coisa meio index, né? Esse seria o caso de falar a competência desse conselho, né? Ou parecer. Boa noite. Tudo bom? E aí? Ninguém vai dar as opiniões? Ninguém vai comentar nada mais? Acho que nós podemos fazer aquele parecer clássico lá, Célia. Deixa eu... Posso falar? Por favor. Eu acho uma lei, assim, inócua, né? Uma lei parece que para jogar para a torcida, para dizer que está fazendo alguma coisa. Mas eu acho que não é competência nossa do Conselho analisar uma legislação dessa, porque está mexendo com uma área urbana, está mexendo com o urbano, né? As quadras da cidade, com as ruas da cidade. Eu acho que essa lei vai depender muito de uma legislação complementar, de um decreto complementar, para dar diretrizes, né, embasamento para ela. Eu acho que ela está simplesmente muito jogada. A gente pode dar que nem assim, tem doença renal crônica, né? Eu lembro do nosso amigo aqui, o Marcelo Juliano, né? Que teve problema renal crônico,
Eu não andava com carteirinha, não tinha uma sinalização no carro, como é que você identifica? Acho que tem um monte de outras coisas, mas ele é muito específico, né? Doença renal crônica, né? Então a deficiência na mobilidade, necessidade de parar próximo, então parar próximo da onde? Onde você tem hospital, clínica de tratamento, a lei ela é um pouco vaga, né? Eu concordo com o João nisso daí. Por isso que ou a gente dá um parecer emitindo. Né? Tem outro ponto, né, José? Eu acho que é importante essas legislações que envolvem trânsito, elas estarem alinhadas com o Código Nacional de Trânsito. Então, cada cidade começa a ter seus pormenores, isso vira uma bagunça que não tem tamanho, não tem como respeitar. É complicado. A Marga colocou bem, né? Coisa mais. Tá parecendo coisa mais para INDEC, alguma coisa. Não sei até onde vai a nossa. A gente já tem a lei que fala do número de vagas que precisam. Deficiente, sim. Já tem a lei que fala de vagas, né, para deficiente. É mais um deficiente, era mais uma outra lei que classifique o doente renal crônico como um deficiente, talvez. Como hoje o autista é definido como um deficiente, como, enfim. Não é a vaga, eu acho que é a forma de definir essa pessoa como um PCD, né? Deixa eu só fazer uma colocação que eu acho que tem relação com a questão da competência. Eu não sei se essa vaga aí ela se refere a uma vaga. Eu acredito que isso daí seria a gente extrapolar um pouco as competências do município, porque eu acho que essas vagas aí elas têm relação com o Código de Trânsito e a competência para isso não é do município, mas sim da União de legislar em matéria de trânsito. Eu acho que essas vagas elas têm mais relação com o trânsito do que com questões urbanísticas. Bom, sendo pragmático, né, a gente tem duas saídas. Ou emitir um parecer que não é competência do CMDU, mas parece que ele está, acho que pela discussão aí está tomando um pouco de corpo, ou a gente responder ao vereador, né, dando um parecer a esse projeto de lei dele. Aí já é montar uma comissão, né, nomear alguém para fazer esse parecer. Se alguém acha que é parecer demanda do CMDU, a gente monta uma comissãozinha. Eu deixaria esse parecer para o João Verde como debutante do dia. João Verde e Juliano, que estão voltando a casa. Não me arruma coisa agora não, que eu estou com coisa até... Boa noite. Boa noite. Bom, eu estou com muito serviço atrasado para fazer, não estou com tempo não, me desculpem. Vamos deixar para o segundo semestre. Tem as férias de julho aí para isso. Musete, só lembrando que a Câmara deu prazo até dia 12, agora, dia 12/6. Então, se a gente vai deixar para agosto, está ficando muito extenso os pareceres do CMDU, estão muito fora de prazo, né? Mas, Célia, esse daí é aquele problema constante, né? Projetos de lei chegam, as reuniões são mensais, e dependendo da urgência, a gente pode fazer uma extraordinária, mas não tem sido o caso. Então, eles têm que entender que tem um regulamento do CMDU, a gente pode até chamar o presidente da Câmara explicar isso daí para eles. Eles têm o regimento dele, tem os prazos deles. A gente já encaminhou para o prefeito, né, no final da gestão do Ronaldo, né, para fazer esses ajustes, né, no regulamento do nosso conselho. Não sei que fim que deu aquele documento. Mas eu acho que não constava alterar alguma coisa de prazo. Né, de prazo. Tipo coisa de prazo para a gente responder. A Câmara ela é independente do Executivo. Ela tem os seus próprios, né? E acho muito difícil mudar. Já conversei com a diretora lá, que é minha amiga, Gislaine, é muito difícil mudar esses prazos, porque eles também não têm, o vereador manda, não tem prazo para eles mandarem,
depois que passa pela comissão lá da Câmara, aí eles liberam, publicam e encaminham para o CMDU. Então, eu não sei, é complicado bastante, né? Mas eles entendem também que o CMDU pode fazer uma extraordinária para poder exarar o parecer. Vamos lembrar que somos todos voluntários aqui, os nobres colegas que recebem salário, né? Do município. É complicado. E outra, fazer uma extraordinária para falar desse assunto especificamente é forçar, né? Aí realmente é muito puxado mesmo, concordo. O João, quando estava na presidência, chamou várias reuniões extraordinárias. Eu estava discutindo, por exemplo, o plano diretor, né? Da 208. Quase reuniões semanais. Não, era reuniões das comissões, não era reunião extraordinária do CMDU. Isso. Eu, quando presidente do CMDU, a Célia vai concordar comigo, quando não tinha, às vezes, decisão e tinha necessidade premente de resolver, eu assumia a relatoria, nós conversávamos na reunião, tirávamos a decisão, eu assumia a relatoria, fazia o texto, mandava o texto para os conselheiros e mandava para a Câmara. Né? Fiz isso muitas vezes, muitas vezes. Justamente para não ficar prendendo a pauta e ficar segurando o pessoal. O parecer tem que ser votado, né? Não, nós tomávamos a decisão na reunião, qual que seria a decisão, o que seria votado, e eu escrevi o texto de acordo com aquilo que tinha sido decidido na reunião. Não fazia nada na minha cabeça. A Célia pode confirmar, por favor. É, isso mesmo, realmente é isso aí que você falou. Bom, É complicado. Primeiro, vamos à primeira pergunta, né, que encaminha aqui ao conselho, né? É assunto nosso ou não? Vamos votar isso daí? Quem acha que o PLC 61 aí é falta do CMDU? O João já falou que sim, a Marga não. Gilberto? Eu vou me abster porque eu cheguei no meio da discussão, tá bom? Eu também, Karina também, vou me abster. Eu cheguei também, quando já tinha começado a discutir. Mas o projeto de lei tinha sido enviado, né? Para todo mundo já ter uma... Alan está votando aqui também não. Gilberto não. Mais alguém? Eu voto não também. Perfeito. Célia, a gente está com 4 nãos, 1 sim, 3 abstenções. Eu confesso que eu gostaria de ler novamente eu não estou encontrando o PLC aqui no meu e-mail, eu achei só o... Alô? Estou cortando, Juliano. É sobre vagas específicas para doentes renais, crônicos renais. Além das vagas para deficiência. Talvez o Juliano não tenha recebido, porque esse projeto de lei 61, porque estava voltando os e-mails dele e acho que não. O 23 ele recebeu, a gente encaminhou, estava incluído, mas esse 61 não.
ele é curto, né? Se alguém puder ler, quiser ler. Beleza também? 5 votos não para o INDEC. Então, Eu acho que no nosso ofício, se não é, vamos supor, se for aprovado que ele não é assunto do CMDU, a gente pode colocar no ofício que demanda de uma lei de trânsito, uma lei maior, alguma coisa mais mais amplo. nesse sentido, mais aprofundado nesse sentido, para justificar o motivo da gente não estar exarando o parecer. Uhum. Acho que o aspecto que a gente poderia fundamentar, viu, licença, e concordando aí com o que a Célia, na linha do que a Célia está falando, é justamente abordar o fato da competência de legislar sobre trânsito ser competência privativa da União e não do município. E eu acho que também poderia ter uma outra via para a instalação dessas vagas, que é uma solicitação para a INDEC, né? E aí, diante de algum impedimento, algum obstáculo legal, aí sim, tentar legislar ou criar alguma coisa, mas a competência eu acredito que seja privativa da União para legislar sobre trânsito. Bom, perfeito. Eu não entendo que não está legislando sobre o trânsito. A gente está ampliando o uso das vagas especiais. Eu acho que a gente não deve dar a parecer, porque não é uma questão urbanística. A quantidade de vaga, onde elas estão, já tem lei, né, que elas referem na cidade. Seria mais pelo uso dessas vagas. Isso também faz sentido, mas não é isso que ele coloca, né? Ele fala criação, vaga, para, defeito, né? Então, Bom, podemos encerrar a votação então e a gente pode fazer esse parecer aí, Célia. O ofício, né? Não é bem o parecer. Ofício, né? Desculpa. Ó, se tiver tempo hábil, eu transformo minha abstenção em contra, tá bom? Porque realmente concordo que não é objeto do CMDU. Obrigado. Então tá bom. Então somos 6, é isso? Contra, 1 a favor e 3 abstenções. Anotar, Célia? Anotado. Tá. Bom, oficialmente esse seria a pauta nossa de hoje, né? Só que apareceu essa semana um VLC novo, né? O 23 de 2025, que institui o Plano Emergencial de Adaptação Climática nos 6 EMEs, EMFs, MFEs, EJAs, município de Campinas, as escolas, educação infantil, educação infantil, fundamental. Basicamente, tem a lista aqui, né, de adaptação. A justificativa são as mudanças climáticas que têm ocorrido no mundo aí inteiro, calor. E a proposta aqui é o município deve promover e executar ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na rede de ensino municipal, somente o calor extremo e as chuvas intensas e suas consequências, tais como os enchentes e deslizamentos. A ação referida no primeiro parágrafo inclui a readequação estrutural de prédios das instituições de ensino público municipais e arborização das áreas internas e mediações destes. Os estabelecimentos educacionais de que trata o artigo 1º deverão possuir obrigatoriamente ar-condicionado e outros equipamentos de climatização em suas salas de aula. Para fins dessa lei complementar, ventiladores não são considerados equipamentos de climatização, devendo ser utilizados apenas como apoio subsidiário para ar-condicionado. Os estabelecimentos educacionais de que trata o artigo 1º deverão disponibilizar água refrigerada para seus alunos durante o período de ondas de calor. Parágrafo único. Nas ondas por ondas de calor, entende-se os eventos climáticos caracterizados por temperaturas extremas altas e superam os níveis esperados para a região em determinados períodos, pelo menos 3 dias, 35 graus Celsius acima da média esperada no mesmo período.
Aí ele vem falando aqui das salas de aula, trabalho, cozinha, auditório, laboratório, instalações que devem ser adaptadas, inclusive quadras poliesportivas serem climatizadas, né? Aqui fala um material resistente à chuva e sem retenção de calor. Colocar todas as coberturas de ginásios, de quadras cobertas, ou cobrir as não cobertas, né? Eu estou entendendo aqui. Aplicações de novos estabelecimentos educacionais, considerar adaptações para adequá-los aos eventos climáticos. E, bom, vocês receberam também esse projeto de lei, desde transporte de veículo combustão para transporte escolar gratuito, deverão dentro para veículos elétricos novos. Bom, então, basicamente, a nobre colega aqui, a Fernanda de Oliveira, a vereadora Fernanda Souto, a Fernanda Oliveira Souto, ela está propondo uma adequação com materiais novos nas coberturas, de climatização das salas de aula, ginásios, arborização, e trocar o transporte público, né, por elétrico, para consumo de carbono, né, ou queima de dióxido de carbono. Queria colocar também em discussão com os colegas aí. É uma transformação grande, né? Gilberto, O Gilberto acho que está querendo falar, mas ele precisa ligar o microfone. Não, você está conversando com alguém. Então ele não está participando da reunião, está em outra. Né? Bom, pessoal, então coloque em pauta aí. Esse é um assunto que vai bastante para a arquitetura, né? Acho que a conformação dos edifícios, acho que nós fonte energética consagradas, tem... falo muito da arquitetura, climatizar, ar-condicionado, vai entrar numa normativa para edifícios educacionais, a gente tem no estado o FDE, que regulamenta, lá tem as tipologias, você tem coisa do Ministério da Educação que tem as tipologias mínimas, né? Acredito que mais amplas, porque a gente está num país continental, né? Dimensões continentais. Não sei nem se cabe isso para o CMDU. O Ana e o Gilberto já. A Tereza falando que talvez caiba aqui ao Condema, né, mais que o CMDU. É uma coisa reitero que é do projeto da arquitetura, é uma coisa, você consegue mitigar várias soluções dessas com bons projetos, com ventilação cruzada, com escolha de sítios mais adequados, localização, arborização, questão do carro elétrico. É muito caro também, né? É tudo muito bonito. É o sonho de que todo mundo quer, mas carro elétrico, por exemplo, hoje está brecado pelo bombeiro do estado, então já não pode fazer. Então, carregador lá embaixo do solo, lá já é... Água de reuso não é uma coisa super simples. Não. Então, assim, jogou tudo que tem de melhor do que se quer numa coisa só para falar, vamos fazer tudo. Mas isso daí tudo não são coisas que o Ministério da Educação coloca como previstas quando você faz uma edital para construção de uma escola, etc? Sim. Acredito que sim. Então, o que eu acompanhei de edifícios educacionais, né? Você tem normativas do Ministério, mas são bem amplas, né? Não chega a entrar nesse nível de climatização, que o país nosso é de dimensões continentais. Talvez caiba algum regramento aí, mas não é assim, desse jeito, né? Acho que é um regramento técnico aí, mas apurado, né? A ser apresentado. E é o que o Alan falou, né? Tem como fazer de outras formas. O Lelé fez muitos projetos bem ventilados sem colocar
limpeza, ventilação, insuflamento, você trabalha com Sombra, né? Não por base. materiais generosos, adequados. Então vai. E Lelé, nós estamos falando de anos 80 e 90, e já estamos em 2025, né? Pelo amor de Deus. É. Enfim. Bom, a gente tem agora fazer a mesma proposição do 61 24, né? Se cabe ao CNBU, né? Dar parecer sobre detalhes técnicos da arquitetura ou não. E se sim, quem pode nos ajudar a fazer aparecer isso. Daí caiu essa semana, acho que tem um prazo maior, né, Célia? Ainda não veio o prazo, tá? Entendi. Eu só recebi um e-mail, ainda não veio no protocolo que coloca prazo. Mas eu acredito que até julho, né? Até agosto, né? Agosto, okay. Se alguém for fazer o parecer, né? A gente achar adequado ao CBDU, né? Desenvolvimento urbano. Vamos colocar em votação, então, isso daí? Quem é contrário ao nosso... Como é que é, Célia? Não apareceu o nosso ofício. Que o contrário é ao ofício, né? PLC 23, né, barra 2025. Não, o contrário ao PLC a gente está analisando o PLC que é a favor de enviar o ofício, desculpa, vou colocar melhor. Ah, tá. Dizendo que não é alta para o CMDU de novo. É assunto do CMDU? Coloca, né? Vamos ver. Juliano colocou não, Marga não. O Alan já tinha colocado lá em cima que não. Gilberto também não. João Verde contra. Maria Eduarda também. Também voto não. A Marga. Então. Unânime. Unânime. 2 ofícios, então. Para a Câmara. Aí nesse aí, o que nós colocamos para justificar ou encaminhar para algum outro lugar? O que é? Como que nós vamos falar? A gente pode falar que são detalhes da arquitetura. O quê? A gente estava discutindo aqui, assim, a gente está entrando numa seara aí, para discutir a técnica arquitetônica das escolhas dos materiais, né? Para a elaboração da reforma e elaboração dos projetos. Não é uma coisa de desenvolvimento urbano, né? Apesar de tangenciar um pouco ali. E a questão da carro elétrico. É um conjunto de itens, né? Que não dá para analisar sozinho, né? Nesse projeto. Então, talvez encaminhar para a Secretaria de Educação. Realmente. Seria mais a competência deles, que eles têm lá o critério dos padrões mínimos, né? Da execução. Ok. Então, abrir agora aqui aos colegas aí, aos amigos, para quem quiser fazer alguns informes. Então, em agosto, né, na nossa próxima reunião, a gente se encontra pessoalmente. Pessoalmente, até para você poder apresentar o projeto da PUC, que vários conselheiros falaram que é bastante interessante apresentar para o CMDU, porque tem vários conselheiros que não assistiram ainda, né? Esse seu projeto. O projeto da PUC para os galpões lá da... Isso. Você faz ali. Então,